safra 2018-2019 de soja do Brasil tem potencial para recorde de 129 milhões de toneladas. Produtores iniciam nova safra de algodão na Bahia. Agroconsult projeta safra de milho de 95 milhões e 300 mil toneladas em 2018-2019. A ANEC confirma aumento das exportações de soja e queda nas exportações de milho. Olá, boa tarde para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Começa mais uma edição do Agricultura BR a partir de agora. Boa tarde, Ju. Boa tarde para você, Carla. Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Um evento realizado ontem em São Paulo reuniu diversos segmentos voltados à exportação de cereais do Brasil. Walter Puga Júnior acompanhou tudo de perto e traz agora informações. Numa reunião ontem com todos os associados, que culminou com um jantar no Clube Hebraica, a ANEC, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, apontou os números para soja e milho durante este ano. E as exportações brasileiras de soja devem ser recordes em 80 milhões de toneladas em 2018, ou seja, cerca de 20% acima do que se esperava anteriormente, né? Em relação ao ano passado, nós tivemos bem menos do que isso. Mas o que ocorre é que nós tivemos, de outro lado, uma queda nas exportações de milho. Se no ano passado exportamos 29 milhões de toneladas, a ANEC aponta agora exportações entre 18 e 19 milhões de toneladas. Bom, a demanda chinesa por soja provocou alteração nos preços da soja, isso já foi amplamente divulgado, mas a queda acentuada nas exportações de milho ficou evidente. Eu conversei também com o diretor-geral da ANEC, Sérgio Mendes, sobre as preocupações dos exportadores brasileiros de cereais. E ele comenta os aspectos importantes que preocupam os exportadores brasileiros, principalmente de soja e milho. Acompanhe. Primeiro problema, o tabelamento de preço. Você sabe que nós tivemos uma greve que parou o Brasil o ano passado e que preocupou todo mundo. Disso resultou um acordo com o governo de um tabelamento que ele fere mais diretamente os grãos, né? E, naturalmente, a minha entidade, a ANEC. O peso da logística sobre os grãos é muito alto. Se você ainda acrescer sobre isso o peso do tabelamento, que vai custar a mais 5 bilhões de dólares, é algo impossível de ser assimilado. Ainda que fosse menos, porque é uma coisa inconstitucional. Você não pode, dentro de um regime de livre mercado, regido por bolsa de mercadoria, como são as commodities agrícolas, você inserir alguma coisa, uma obrigação fixa de pagamento. O exportador gostaria de ter também uma renda fixa, o produtor também, o transportador também. Só que não é assim que funciona. O mercado funciona para você poder competir lá fora, ele aperta todo mundo. Ele aperta o exportador, ele aperta o produtor, ele aperta o transportador também. Entendeu? Então não é possível se manter esse adicional aí que vai nos custar 5 bilhões de dólares. É impossível de ser admitido. O senhor lembrou também de alguns problemas logísticos e citou a BR-163. Ela prejudica aí muito hoje os exportadores? Toda vez que você resolve exportar, não pelo 63, você resolve descer com o seu produto, você está perdendo exatamente R$70 por tonelada. Você exportando pelo 63, ela tem capacidade para você exportar 20 milhões de toneladas através dos portos do norte, né? Seja Barcarena, seja Santarém, né?
você multiplica esses R$70 por 20 milhões de toneladas, são 1 bilhão e 400 milhões de economia que você faz para o produtor todos os anos, se você asfaltar de uma vez essa 163. Fora a imagem que você está refletindo lá fora, com essas carretas afundadas na lama, coisa que você vê todos os anos. Nós estamos falando de 90 quilômetros, asfaltamento de 90 quilômetros. Temos que acabar com isso. O senhor lembrou também de algumas tentativas de taxação das nossas exportações. Isso preocupa os exportadores hoje? Muito, muito. As exportações brasileiras, se você analisar a Lei Candir, ela foi promulgada em 1997. Se você examinar antes disso, era uma linha reta, tanto a produção quanto a exportação. Depois de 97, você teve uma inclinação de 45 graus. Hoje o Brasil bate recorde atrás de recorde em exportação, e essa balança de pagamentos é que segura o Brasil. São os grãos, né, que contribuem hoje com alguma coisa em torno de 40 bilhões de dólares para a balança. Se você voltar à prática aí de querer taxar, você pode estar certo que isso vai lá para baixo. Você deixa de ser competitivo no momento. Não vamos nos esquecer que nosso produto é regido por Bolsa de Valores. O que quer dizer isso? Você tem um preço no mercado internacional inteiro. Toda vez que você tem um custo adicional, você não tem como repassar esse custo. Você tem que engolir esse custo. Por isso que é impossível engolir a tabela e engolir eventuais taxações como essa. E agora nós falamos aqui no Agricultura BR sobre o mercado financeiro. O dólar, que é negociado com leves oscilações ante ao real nesta sexta-feira, com a tentativa de acompanhamento da trajetória da moeda norte-americana no exterior, devido às preocupações ainda, a continuidade das preocupações com a guerra comercial entre Estados Unidos e a China, a desaceleração da economia global, mas com o avanço nas últimas 3 sessões, contendo este movimento. Você confere comigo agora como se movimenta a moeda norte-americana no cenário nacional. Uma alta pequena, como eu disse, leve oscilação aí de 0,12% para a moeda norte-americana, que está sendo vendida no cenário nacional a R$ 3,81 mais um. O Conselho Internacional de Grãos divulgou nesta quinta-feira a sua nova projeção para a produção mundial de grãos na temporada 2018-2019. O novo número traz uma revisão negativa em cerca de 2 milhões de toneladas em relação à projeção apresentada pela entidade no mês passado, no dia 25. De acordo com a organização, agora a produção mundial de grãos no ciclo atual deve alcançar 2 bilhões 79 milhões de toneladas. A estimativa anterior, apresentada em outubro, estava em 2 bilhões e 81 milhões de toneladas de grãos. Você confere comigo agora as estimativas do Conselho Internacional de Grãos em relação a cada tipo de grão. Confira comigo na tela que para o trigo, o Conselho manteve inalterada sua estimativa de produção para a safra 2018-2019, que ficou em 729 milhões de toneladas. A previsão para a colheita de soja 2018-2019 foi cortada em 2 milhões, passando de 369
milhões de toneladas para 367 milhões de toneladas, devido principalmente à menor expectativa de rendimento nos Estados Unidos. O Conselho também reduziu sua projeção para a safra global de milho, passando de 1 milhão e 74 milhões de toneladas para 1 bilhão e 73 milhões de toneladas. A estimativa para a produção mundial de arroz foi aumentada em 1 milhão de toneladas, passando para 491 toneladas na safra 2018-2019. A safra 2018-2019 de soja do Brasil teve o seu melhor início da história por conta do clima favorável. Quem informou isso foi a consultoria Agroconsult, que por conta dessas boas condições trouxe uma expectativa de produção recorde para o Brasil na atual temporada. A nova projeção é de que o Brasil colha no ciclo atual 129 milhões de toneladas de soja. Tudo isso por conta desse início de safra que ocorreu dentro da janela ideal de plantio e faz com que a oleaginosa possa se desenvolver dentro do período ideal para a cultura. E as exportações em meio ao ano calendário de 2018 apresentaram um recorde em meio à disputa comercial entre Estados Unidos e a China. Você vê os dados que a Agroconsult trouxe sobre as exportações de soja do Brasil, que apontam que em 2017 haviam sido exportadas pelo país 68 milhões e 500 mil toneladas da soja. Neste ano, calendário 2018, foram estimadas em 82 milhões e 100 mil toneladas da soja. Para o próximo ano, 2019, quando será escoada a produção deste ano, a expectativa de exportação é menor. Você vê que é de 73 milhões 200 mil toneladas, uma vez que o Brasil iniciará o ciclo com estoques mais baixos de soja. Os preços da soja no mercado nacional registraram alta nos portos e também no interior do estado do Mato Grosso, de acordo com o indicador diário do CPEA. As informações agora com o Valdir Pacheco. Com a alta de 0,66% no dólar, somado à alta de 0,22% na cotação em Chicago para o primeiro mês cotado, a média dos preços da soja brasileira nos portos avançou 0,14% na última quarta-feira, para R$ 83,53. Reduzindo a queda do mês de novembro para 2,58%, segundo a pesquisa diária do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA. No interior, a média dos preços apurada pela mesma instituição avançou mais, cerca de 0,50% para R$ 77,63 a saca, reduzindo a queda de novembro para 1,97%. Segundo a entidade, os preços nos portos avançaram menos, apesar da alta também dos prêmios pagos no Porto de Paranaguá, que permaneceram inalterados para dezembro, mas subiram $800 por bushels para entregas em fevereiro de 2019, 10 centos para entregas em março e 9 centos para abril e 4 centos para maio e junho. Nesse cenário, apesar das altas dos 2 últimos dias, os preços estão muito longe do que já estiveram há 30 dias e do que são os preços desejados pelos vendedores. Até o momento, estiveram mais atentos ao plantio de suas lavouras, mas como esta fase está praticamente encerrada na maioria das regiões brasileiras, a lentidão dos negócios vem mesmo do baixo nível oferecido pelos compradores, mas que encontra correspondência nos mercados nacional e internacional. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou o Plano Agrícola Semanal nesta semana, que mostra um avanço de 29,6% do plantio de soja na Argentina. Veja comigo os dados que a Bolsa trouxe sobre o plantio de soja no país argentino, que mostra um avanço de 29,6% da área que está plantada até o momento, uma soma de 5.300.000 hectares. Os maiores progressos de plantio
Brasil, você vê do lado direito da sua tela, se concentram nas regiões sul de Córdoba e no norte de La Pampa e oeste de Buenos Aires. Vamos agora às informações do clima aqui no Agricultura BR. E o assunto dessa primeira participação da Sumar Meteorologia é o El Niño, fenômeno climático que pode alterar as situações de clima em todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente. Quando isso acontece, a gente vê mudança nos padrões climáticos. Vamos falar com a Juliana Rezende, então, que já está a postos para falar com a gente aqui. Boa tarde, Juliana. Quais são as tendências de uma próxima ocorrência de El Niño acontecer? Olá, muito boa tarde, Juliana, e a todos que nos assistem. Olha, é isso mesmo. Estamos com as águas do Oceano Pacífico Equatorial em aquecimento. Isso indica que podemos ter um El Niño no decorrer dos próximos meses. Esse mapa representa a temperatura do Oceano Pacífico e já podemos ver nas manchas em amarelo que o Oceano Pacífico, então, está em aquecimento, com temperaturas acima do normal para esta época do ano. E simulações dos modelos meteorológicos mostram ainda que podemos ter um indício, então, de acontecimento de El Niño que representa as barras em vermelho do mapa aumentando ainda mais no decorrer dos próximos meses, e esse pico também deve acontecer no decorrer do verão. Isso indica que podemos ter, então, com essa água do Oceano Pacífico em aquecimento, o aumento das instabilidades no sul do país, garantindo até em excesso de chuva no decorrer dos próximos períodos, a tendência de diminuição das instabilidades em grande parte do interior do Nordeste e também temperaturas aumentando ainda mais em pontos da região Sudeste e região Central brasileiro. Mas como a tendência ainda é de um aquecimento gradual do Oceano Pacífico Central, podemos ter leves indícios em relação a essas características que geralmente o El Niño acaba trazendo em relação à distribuição de chuva e temperaturas no país. Então, no decorrer dos próximos períodos, tendência de aumento gradual nas instabilidades na região sul. Rio Grande do Sul acaba sendo bastante afetado também, e com a diminuição das instabilidades no interior do Nordeste, não quer dizer que teremos período de total ausência de instabilidades na região, e sim que devemos ter bastante regularidade, ora com chuva bastante expressiva e frequente, como é normal para esta época do ano de primavera e verão, mas ainda podemos ter períodos de tempo mais seco intercalado com esses episódios de chuva no decorrer de primavera e verão também. Então, de forma geral, o El Niño somente deve acontecer para os próximos meses, quando esse aquecimento do Oceano Pacífico Central ficar cada vez mais intenso e também persistente, aumenta as chuvas um pouco mais, garantindo pancadas mais frequentes em áreas produtoras da região sul e pode garantir também bastante regularidade nas instabilidades no interior do Nordeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Veja no próximo bloco como está o andamento do plantio da safra de milho na Argentina. E ainda hoje você confere nesta edição do Agricultura BR que produtores da Bahia iniciam o plantio da nova safra de algodão. Estamos de volta destacando o milho. Dados divulgados nesta quinta-feira pela consultoria Agroconsult apontam uma projeção de grande safra de milho no Brasil no ciclo 2018-2019. De acordo com a Agroconsult, você vê aí na sua tela, para a safra 2018-2019, a projeção é de uma safra de 65 milhões e 300 mil toneladas com o grão, contra 80 milhões e 800 mil toneladas na safra anterior, quando o clima não favoreceu as produtividades. Apesar da grande safra, o país já produziu maiores volumes do que esperados para a temporada atual, quando foi na safra 2016-2017, como você vê na primeira coluna do seu quadro, com 98 milhões e 700 mil toneladas do milho. De acordo com a Agroconsult, as exportações brasileiras de milho desta safra atual devem subir bastante na comparação com a safra que passou. Isso deve fazer com que o patamar retome ao índice de 2017. Veja que em 2018, no ano em que estamos, e que se contabilizam as exportações feitas no ciclo 2017-2018, a projeção da Agroconsult é que o Brasil exporte 22 milhões de toneladas de milho. Para o ano de 2019, ano em que serão exportadas o milho produzido no ciclo 18-19, a projeção chega a 31 milhões de toneladas, portanto, mostrando um incremento muito forte de um ano para o outro.
plantio de milho já avança 36,8% na Argentina, de acordo com dados divulgados no panorama semanal divulgado pela Bolsa de Buenos Aires. De acordo com a Bolsa, você vê comigo, o plantio de milho é estimado em 5.800.000 hectares para a safra atual, que já está semeada, como eu disse há pouco, em 36,8%. As áreas mais adiantadas já transitam as primeiras etapas do enchimento de grãos. Todas as áreas já plantadas correspondem aos plantios precoces. Você vê do lado direito da sua tela os quadros mais adiantados que se encontram nas províncias de Santa Fé e Entre Rios. O setor agrícola da Argentina sofreu muito no ciclo passado por conta de um clima desfavorável. Vamos saber se essa safra deve receber um clima mais propício para a produção? Voltamos a falar agora com a Juliana Rezende. Juliana, o clima deve ser melhor para os argentinos daqui para frente? Olha, Juliana, durante os últimos períodos, algumas áreas produtoras vinham sendo prejudicadas por conta da falta de chuvas. Agora, o cenário ainda segue bastante favorável. Voltou a chover nos últimos dias em áreas produtoras da Argentina, trazendo um cenário bastante otimista para grande parte das culturas de soja e também de milho, conseguindo recuperar a situação de umidade no solo. Somente nos últimos períodos já tivemos acumulados aí que passaram de 200 milímetros em grande parte de áreas produtoras. No decorrer dos próximos períodos, tem mais previsão de chuva ainda. Agora, nesses próximos dias, áreas produtoras de soja e de milho da Argentina vão receber pancadas de chuva ainda bastante irregulares, mas principalmente instabilidades que vão se concentrar na faixa oeste da Argentina. Tendência que deve vir a aumentar ainda mais a situação de umidade do solo, justamente áreas que vinham necessitando ainda mais dessa situação melhor de água disponível no solo. Na faixa leste, períodos ainda de tempo mais seco e regularidade de chuva mais fraca, mas que ainda não deve trazer problemas, porque no decorrer das próximas semanas tem mais previsão de chuva avançando. Já a partir do finalzinho do mês de novembro, começo do mês de dezembro, a gente volta a ter áreas de instabilidades bastante expressivas na Argentina, abrangentes, que vão trazer, então, um cenário bastante otimista para a região. Como não tem previsão de chuva muito volumosa e também pancadas fortes, áreas produtoras que foram recém-plantadas não devem trazer muito transtorno. Expectativa, então, de chuva voltando a migrar para a Argentina no decorrer dos próximos períodos. Chuvas frequentes que conseguem manter o solo também com bastante umidade na região, garantindo, então, um cenário bastante otimista, tanto para lavouras de milho como também de soja na Argentina. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco você confere que no noroeste paulista o clima favoreceu que a safra de borracha natural começasse mais cedo. E ainda nesta edição tem o Agricultura BR Responde, falando diretamente com você da Bahia. Estamos de volta, destacando agora o algodão. E com o fim do período do vazio sanitário encerrado nesta quarta-feira, se tem o início da nova safra de algodão no oeste da Bahia. Os produtores podem iniciar o plantio após uma restrição de 60 dias que restringe o cultivo de plantas vivas no campo. Para 2018-2019, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, prevê o crescimento de 25,8% na área plantada de algodão, com previsão total de 331.900 hectares, sendo 319.600 no oeste e 12.000 no sudoeste baiano. Relembre agora com a gente como encerrou a safra de algodão na Bahia no ciclo passado. De acordo com as informações da associação, a Bahia colheu ao todo 1.270.000 toneladas de algodão em caroço, em uma área de cultivo de 263.600 hectares. E de acordo com o levantamento que nós já falamos aqui da Agroconsult, divulgado nesta quinta-feira, para a produção de algodão vai ser no Brasil, a produção total de algodão no Brasil será favorecida pelo clima. Veja que
Agroconsult estima para a produção brasileira de algodão na safra 2018-2019 2.470.000 toneladas de algodão, sendo que na safra anterior, no ciclo anterior, foi de 2.050.000 toneladas. Esta safra será favorecida, então, pelo clima favorável e também pelos bons preços. A Bahia é o segundo maior produtor de algodão do Brasil, fica atrás apenas do estado do Mato Grosso. Vamos agora saber como o clima se comporta para essas regiões do país. Juliana Rezende, qual é a previsão do tempo para a região centro-norte do Brasil? Olha, as chuvas vêm acontecendo, então, de forma bastante generalizada em grande parte de áreas produtoras de algodão, como Mato Grosso e Bahia. Na Bahia, a chuva vem sendo um pouco mais fraca. As condições de umidade do solo vêm melhorando cada vez mais. No Mato Grosso, cenário de solo bastante úmido. Na Bahia, essa situação também já está acontecendo e tem mais previsão de chuva ainda. No decorrer desses próximos dias, tem uma área de baixa pressão que vai alimentar muita chuva na parte central do país, vai garantir, então, fortes episódios de chuva no estado do Mato Grosso, previsão de chuva que consegue manter esse solo bastante úmido. Na Bahia, o cenário ainda vai ser de chuva mais irregular. Aos poucos, volta a chover em pontos do oeste e norte do estado, mas ainda vai ser uma chuva mais localizada. De forma geral, tem previsão de instabilidades, mas ainda é um cenário que não atrapalha o andamento do plantio do algodão na Bahia. No decorrer das próximas semanas, aí sim, como a chuva vai aumentar na Bahia, já tem previsão de pancadas mais fortes em pontos do oeste e região central. Os produtores já podem ter alguns transtornos, como até paralisar o andamento do plantio do algodão na região por conta dos fortes episódios de chuva que aos poucos já começam a acontecer em áreas produtoras de algodão na Bahia. No Mato Grosso, a chuva também ganha intensidade, cenário de pancadas mais frequentes no decorrer do período do dia 29 de novembro até 3 de dezembro. Então, tanto na faixa oeste da Bahia como grande parte do Mato Grosso, os produtores podem ainda ter alguns transtornos em relação ao andamento do plantio das lavouras de algodão. E esse cenário ainda vai ganhar ainda mais intensidade no decorrer dos dias seguintes. Até o dia 8 do mês de dezembro, fortes chuvas vão avançar áreas produtoras da Bahia, previsão de acumulados que passam até dos 100 milímetros somente nos primeiros dias do mês de dezembro. Então, a expectativa é de muita chuva para o estado da Bahia. Os produtores que não conseguirem já realizar as atividades de plantio das lavouras de algodão nesses próximos dias, então, podem ter problemas e acabar paralisando o andamento das lavouras. No Mato Grosso, as chuvas aos poucos perdem intensidade conforme as instabilidades migram para a Bahia e a expectativa, então, é de um cenário mais otimista, porque aí sim os produtores podem ainda dar andamento em relação ao plantio das lavouras de algodão no estado do Mato Grosso, porque as chuvas perdem intensidade na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E no noroeste paulista, o clima favoreceu para que a safra de borracha natural começasse mais cedo neste ano. As expectativas é que a safra 2018-2019 supere a safra anterior. Os produtores também esperam um aumento nos preços mínimos pagos a eles. Gustavo D'Angelo traz mais informações. Os produtores que estão acostumados com o início da produção a partir da sangria das seringueiras somente no final de outubro, neste ano aqui no Noroeste Paulista já estão desde setembro enchendo as canecas. Responsável por cerca de 60% da produção nacional, a região paulista teve na última safra uma produção total de 214 mil toneladas de coágulo. Neste ano, em razão das intempéries climáticas, que derrubaram as folhas mais cedo, já no mês de julho, houve antecipação do início da safra. Muitos dos seringais já se encontravam enfolhados ao final de agosto e os produtores não perderam tempo, deixando tudo pronto para o começo da produção. A expectativa é produzir 231 mil toneladas nesta temporada. O aumento de 7,9% é decorrente da entrada de novas áreas em produção, plantadas sobretudo nos anos de 2010 e 2011. A área plantada no estado corresponde a mais da metade do país, em totais 114 mil hectares. Atualmente, apenas 60 mil hectares estão em produção. Isso quer dizer que nos próximos anos, mais 54 mil hectares atingirão a idade de sangria, fazendo com que o valor da produção agropecuária da borracha natural no estado, que atualmente é de R$ 590 milhões,
ultrapasse a marca de R$1 bilhão. Mas a grande variação nos preços tem dificultado a vida do produtor. Enquanto na safra 2016-2017 o preço médio foi de R$ 2,94 o quilo, na safra passada não passou de R$ 2,23. E a projeção para a próxima temporada é de que navegue em torno de R$ 2,20. O atual preço mínimo da Conab é de R$ 2,16. Mas produtores reclamam que este valor está desatualizado e nos últimos meses tem se reunido com equipes da Conab para atualizar a planilha. A esperança é que agora com o novo governo a atenção com o setor seja melhor e que o preço mínimo possa ser atualizado para ao menos R$ 2,75. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Nós vamos agora para mais um rápido intervalo comercial. Ainda hoje, previsão do tempo para redenção na Bahia, dentro do quadro Agricultura BR Responde. E ainda nesta edição, saiba como fazer o manejo adequado das pastagens e como eliminar o capim anone. Nós voltamos já. O agronegócio brasileiro é o grande motor da nossa economia. Responde individualmente por 1/4 do PIB do Brasil. Se não fossem os entraves logísticos, essa contribuição poderia ser ainda maior. E para tomar frente dos desafios do agronegócio, o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, lançou o AgroMais. E quem explica para a gente sobre esse programa é o Éder Campos. Você que é produtor sabe, depois de dar duro no campo, tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado. São inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas. São coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados, mas também são muitas coisas ultrapassadas, burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje. Mas isso mudou com o AgroMais, um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros. Em apenas 2 anos, o Ministério da Agricultura adotou mais de 1.000 novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias, tanto na comercialização dentro do país, quanto na importação e exportação. São soluções de diversos aspectos, tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade. O AgroMais é isso, são 2 anos de avanços no campo e na vida de quem produz, com benefícios para todos os brasileiros. É hora de falar com você que mandou mensagem para a gente para participar do quadro Agricultura BR Responde. A mensagem de hoje vem lá do estado do Pará. Você que é do Pará e mandou o recado, veja se é esse na tela. Carlos Henrique, do município de Redenção, nos mandou a seguinte mensagem. Boa tarde, gostaria de saber qual a previsão de chuva para a minha região até o final de novembro. Carlos Henrique, atenção então para as informações. Quem nos traz é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador do Pará, então, que quer saber como que ficam as condições de tempo para a região dele, olha, previsão de chuva. As áreas de instabilidades vão migrar cada vez mais para o estado do Pará, já nesses próximos dias, e por isso tem previsão de chuva na região de Redenção. A expectativa, então, é de muita instabilidade, principalmente nas áreas mais ao sul do Pará, com pancadas fortes. E essa chuva, então, vem com força nesses próximos dias, até pelo menos dia 28 de novembro. No decorrer da semana seguinte, essa chuva ainda vai seguir bastante expressiva. Entre finalzinho de novembro, comecinho do mês de dezembro, então essas instabilidades seguem ainda atuando em grande parte do Pará, alcançando a região de Redenção mais uma vez. A expectativa então é de que até o finalzinho do mês de novembro ainda segue chovendo na região de Redenção, então grande parte das áreas mais ao sul do Pará devem receber essas pancadas e essa chuva ainda deve vir com força por alguns momentos. Temos acumulados que podem passar de 30 e alcançar até 50 milímetros na maior parte do sul do Pará, no decorrer dos próximos períodos até pelo menos o finalzinho do mês de novembro. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Até lá! O Agricultura BR volta em instantes e daqui a pouco você confere destaques do Showtech 2019.
E ainda nesta edição, você vai ver ações para o combate do greening em pomares que estão afetados com a doença. Nós voltamos já. Estamos de volta e agora nós trazemos mais uma resposta a um telespectador do quadro Agricultura BR Responde. Essa questão agora, essa participação, veio lá do estado de Mato Grosso, você confere comigo na tela. A participação é de Robson Ivan Fiorim, do município de Vila Bela, da Santíssima Trindade, e ele diz: boa tarde, gostaria de saber se existe uma forma de combater ou de controlar o capim anone, um tipo de planta invasora nas pastagens. O Robson tem uma propriedade de 50 hectares com animais para cria, recria e engorda. E para responder você, Robson, e todos que têm esta questão, nós conversamos com o professor Ivo Bussato, que dá dicas para a gente sobre o manejo adequado das pastagens e como eliminar o capim anone. Nós conferimos agora. Olá! Eu sou o professor Ivo Bussato, professor de pastagens do curso de Medicina Veterinária e Agronomia da Uniderp em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Respondendo à pergunta do produtor que está interessado de como controlar o capim anone, primeiramente eu gostaria de falar para ele e para os outros de que o capim anone é uma praga das pastagens. Começou na década de 70, trazidas sementes da África do Sul pelo Ministério da Agricultura e por alguns produtores lá do Rio Grande do Sul. Com o tempo, as pesquisas mostraram que é um capim de baixo valor nutritivo e que no momento que ele se instala na propriedade, dificilmente você tira ele, porque ele compete muito com as outras plantas. A recomendação é, em áreas pequenas, o produtor vai fazendo por partes da sua propriedade, vai tentando tirar manualmente esse capim, pode ser com enxada, pode ser com enxadão, ou pode ser com herbicida direcionado somente naquela planta, até com pulverizador costal. Para aqueles produtores que tiverem condições de fazer integração lavoura-pecuária, é o recomendado plantar 2 ou 3 anos de soja e milho e depois voltar com a cultura de pastagem, procurando não introduzir mais essa planta na sua propriedade. Em áreas grandes, também é possível fazer o manejo, botando uma carga pesada de animais em cima. Esses animais vão comer os outros pastos e vai sobrar o capim anone aparecendo mais dentro do pasto. A partir daí, com pulverizador, você aplica o herbicida nas folhas desse capim e ele acaba sendo absorvido pela planta, indo até a raiz e matando ela. Esse é um cuidado muito grande que o produtor deve ter para controlar o seu pasto. Fazendo esse manejo, ele pode diminuir a pressão dessa pastagem na sua área e com isso ter um pasto de boa qualidade. Um abraço e sucesso a todos. Muito obrigada, professor Ivo Busoni, ele que é professor de agronomia na Universidade Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E tá aí, Robson, a sua resposta. E você, telespectador, que também tem questões técnicas, você que quer saber alguma coisa de algum especialista, mande a sua pergunta para nós que nós vamos atrás para você. Você vê aí debaixo da sua tela o nosso WhatsApp, que é o 67996562266. Mande a sua pergunta, nós queremos responder aqui no quadro Agricultura BR Responde. O Showtech 2019, que vai acontecer em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul, em janeiro, terá a presença de várias entidades representativas do agronegócio. O Senar MS será uma delas. Olá pessoal, eu sou o Darlan, faço parte da equipe de assistência técnica e gerencial do Senar e venho dizer para vocês que o Senar também estará presente na Showtech 2019. Durante o evento estaremos demonstrando diversas tecnologias voltadas ao segmento da horticultura, entre elas cultivo protegido, plantio direto de hortaliças, tecnologias de fértil, irrigação e mulch
e juntamente com as empresas que atuam nesse segmento, estaremos demonstrando os materiais que há de melhor na atualidade no ramo da horticultura. Esperamos por vocês, um grande abraço. No próximo e último bloco desta edição, você vai conferir os negócios com a soja e o dólar no Brasil. Fique conosco, a Agricultura BR volta já. Uma pesquisa indicou ações para reduzir a incidência de greening nos pomares de citros. Gustavo D'Angelo. A pesquisa destaca que talhões de borda com plantio realizado no sentido paralelo à divisa das fazendas apresentam menor incidência de greening em comparação com talhões de borda com plantio perpendicular. O estudo foi realizado em 8 fazendas de diferentes cidades do estado de São Paulo. 16 pares de talhões vizinhos com mesma variedade, idade e espaçamento, sendo um plantado no sentido paralelo e outro no sentido perpendicular. Em cada talhão foi avaliado o número de plantas com greening, a partir da divisa da propriedade até 160 metros no interior do talhão. Como resultado, os talhões com plantio paralelo apresentaram em média 23% menos laranjeiras doentes do que os talhões com plantio perpendicular. De acordo com os pesquisadores, o plantio paralelo à divisa dos talhões de borda facilita a pulverização da faixa de borda correspondente aos primeiros 100 metros a partir da divisa, onde a maioria dos psilídeos se concentra, e dificulta a entrada deles nos pomares. Em novos plantios, a recomendação é, quando possível, realizar o plantio paralelo à divisa. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. E a colheita da cevada já se chega ao final no estado do Rio Grande do Sul. Mas a maioria da área não atende à qualidade da indústria cervejeira, que deve então se tornar ração de animais. A Nelise Nicolodi traz mais informações. Até o final de setembro, o quadro ia bem, mas o excesso de chuva em outubro prejudicou o controle das doenças. Com isso, a qualidade exigida pela indústria cervejeira não deve ser atendida. E o preço da cevada cai de R$ 43 para menos de R$ 35 a saca. A indústria incentiva e recebe a produção para fabricar o malte. Mas em anos que não obtém o volume necessário, é preciso importar de outros países. E a cevada produzida aqui acaba sendo utilizada para ração. Minutos finais desta edição do Agricultura BR. A gente destaca agora a soja negociada na Bolsa de Chicago, que vinha sem operação desde essa última quinta-feira por conta do feriado de ação de graça nos Estados Unidos. O mercado acabou de reabrir agora no período da tarde e a gente vai conferir como estão as operações neste momento. Soja vem com um compasso de queda lá na Bolsa norte-americana. Contratos com vencimento em janeiro operam agora $8,81 mais 2 por bushel. Março vem a $8,94 mais 6. Soja negociada para entrega em maio opera a $9,08 por bushel e o bushel do grão para entrega no mês de julho a $9,20 mais 2. E agora nós conferimos como opera o dólar neste momento no mercado financeiro brasileiro. O dólar que vinha operando com leves oscilações nessa sexta-feira ante ao real. Veja comigo na sua tela que a variação continua em leve oscilação, uma leve alta de 0,13% para a moeda norte-americana, que está sendo vendida neste momento a R$ 3,81 mais um. E com essas informações nós encerramos esta edição do Agricultura BR, agradecendo muito pela sua companhia. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar em breve. Até a próxima.